Você já observou a anatomia do corpo humano? A nossa anatomia, os pés estão voltados para frente, os nossos olhos estão aqui na frente, a boca está na frente para liberar palavras para abrir caminho para o futuro. Ou seja, o que Deus tem para você, tem para mim, está à nossa frente. O que Deus planejou, os próximos passos, o teu destino, as promessas de Deus para você estão à sua frente. Seja muito bem-vindo a essa série de devocionais. Hoje é o devocional de número 90. 100 devocionais, estamos chegando. E o tema desse devocional é: deixe o passado no passado. Aprenda a deixar o passado no passado. Se for trazer alguma coisa do passado para o presente, traga algo que vai cooperar para construir o futuro. Se não vai cooperar, deixa lá que é melhor. O texto bíblico está em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas numa coisa faço, esquecendo-me. Não é só deixando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim. Sabe, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vai levantar de tudo, de maneiras variadas, artimanhas para paralisar você, para conectar você com o passado, para prender você, para impedir que você caminhe. E ele vai usar de tudo que for preciso, inclusive de acusações, de lembranças do seu passado. Isso pode ser complicado muitas vezes. O apóstolo Paulo, que escreveu isso, ele sabia que o passado muitas vezes pode ser como um imã. Embora a gente tente avançar, sempre tem alguma coisa querendo puxar você para trás. São relacionamentos, são perdas, são até vitórias, são coisas, são atritos que tiveram, são marcas que tentam puxar e ficam te segurando, não permitindo que você avance. O apóstolo Paulo sabe disso, ele fala: olha, eu esquecendo-me, eu quero deixar para trás, eu tento apagar da minha mente, eu tento tirar do meu foco, da minha frente, eu jogo para trás e sigo para frente. E pode ser fundamental nós termos essa capacidade. Quando a gente olha para a vida de Paulo, teve um homem chamado Estevão que foi apedrejado. Milagres e maravilhas foram feitos através da vida de Estevão. E quando Estevão foi apedrejado, foi morto, a Bíblia diz que Jesus fica de pé à direita do Pai, mas Saulo, que veio a ser o apóstolo Paulo, consentia na morte de Estevão. Você acha que Paulo, mesmo sendo o homem especial que ele foi, um ícone, um homem tão importante na construção da teologia cristã, de estabelecer os fundamentos da nossa fé, um homem usado por Deus de maneira poderosa, ele não tinha lembranças, ele não tinha marcas de coisas que ele podia: eu não deveria ter feito isso, eu não podia ter feito aquilo. E se ele fica preso ao passado, ele também não avança. Há tantas coisas. Ele encerrou homens e mulheres e crianças em cárceres. Era quem ele foi. E ele teve que esquecer algumas coisas, ele teve que deixar erros para trás e também teve que deixar acertos para trás, assim como nós. Ele entendeu que ele foi perdoado por Deus. E tem tanta gente que não consegue entender que foi perdoado. Tem tanta gente que não consegue entender que Jesus na cruz apagou, rasgou a dívida e nossos pecados foram perdoados. E quando a gente se apossa da obra redentora de Jesus, nós podemos conseguir seguir em frente, sabe? Às vezes algumas pessoas vivem consequências dos seus erros, mas os seus pecados foram perdoados. E o apóstolo Paulo precisou entender isso, para ele olhar para frente, para ele viver as promessas de Deus, para que Deus pudesse usá-lo, que ele fosse um instrumento da graça, da glória e da expansão para o reino através de Jesus Cristo. E algumas coisas também ficaram para trás. E muita gente às vezes fica trazendo aquelas vitórias passadas. Meu irmão, foi bom, foi maravilhoso, mas tem coisas que foram maravilhosas por um tempo. A gente não pode deixar as vitórias do passado bloquearem as vitórias do futuro. Você viveu coisas boas no passado, que bênção, que bom. Você fez coisas boas, maravilhoso. Mas você pode fazer melhores ainda, porque se ficar se apegando a essas que aconteceu, pode ser que você não consiga viver coisas maiores. Então, deixe o passado no passado, aprenda o que Deus tem para você, estar à sua frente. Que Deus abençoe você. Se inscreva aqui no canal, vai aqui, ó, se inscreve aqui, comente, compartilhe essa mensagem com alguém. Deus abençoe você, te conto no próximo devocional. Valeu!